E esse tema, inclusive, está muito imbuído nesse sentido, mas principalmente agradecer ao nosso Mestre Jesus pela caridade maior de ter trazido a cada um de nós, de toda a movimentação espiritual que houve-se também, para que aqui todos nós estivéssemos, porque mesmo nós não tendo esse conhecimento, ou pelo menos alguns ainda não entendendo isso, quando viemos ou estamos aqui na casa, a espiritualidade se movimenta, sejam os nossos amigos espirituais, a nossa família, os nossos mentores, e também quando aqui chegamos à casa que tão antecipadamente tratou carinhosamente, trazendo que aqui, nesse exato momento, estivéssemos em uma sintonia de amor, então só temos a agradecer, agradecer e agradecer. Porque Jesus, esse maior benfeitor, quando Ele esteve aqui conosco, Ele deixou como esperança para nós, que deixaria assim uma doutrina, a qual nos esclareceria e que seria um rumo ou um rumo a qual deveríamos assim seguir. Hoje eu venho falar sobre progresso e estagnação, que ele é um tema bastante que tem a ver com aquilo que a doutrina nos fala o tempo inteiro, que é a questão de que, primeiro, vivemos em uma matéria temporária. A nossa verdadeira vida não é essa aqui. Mas, porém, ou entretanto, muitos de nós acabam trazendo ou internalizando-se que aquelas ilusões as quais temos ainda, que é da questão da materialidade, acaba meio que se desviando ou desviando-nos a esse sentido maior, que é o sentido da perfeição. Então ficamos nós aqui iludidos, estagnados, presos, achando que a felicidade está aqui, nesse plano físico. Na verdade, nunca se houve felicidade aqui nesse plano físico. Temos meras satisfações temporárias quando adquirimos um carro, adquirimos uma casa, mas mesmo assim, mesmo tendo toda uma condição financeira material que muitos vêm e trazem consigo, outros, porém, não têm, não deixam que a vida não os traga nenhum tipo de sofrimento, né? Tanto que quando se a gente acompanha o Instagram ou qualquer rede social e a gente tem um pouco dessa interação com dessas pessoas, vamos dizer assim, que estão em muito mais ascensões materiais, você vê que eles não deixam de ter problemas, né? Por mais que financeiramente estejam muito mais estabilizados, o problema não deixa-se de existir. Então, quando falamos nessa questão do progresso, também está se relacionado a isso, que mesmo estando nós em um planeta aonde se é exigido a cada um a indulgência, a paciência diante das aflições, né, que são nos acometidas, porque estamos em um planeta que a própria doutrina o tempo todo se define, né, ou define-se a nós, que é um planeta de provas e expiações. Tanto porque esse planeta, quando ele foi criado, só para fazer um pouco de resumo para vocês, quem leu Exilados de Capela, esse planeta, ele passou, vamos assim dizer, apesar deles estarem um pouco mais adiantados intelectualmente,
a nível de tecnologia, ele passou-se também pelo processo a qual estamos ou devemos estar há algum tempo mais à frente, que será o planeta de regeneração. E, inclusive, quando esses espíritos lá estavam exilados de Capela, eles não conseguiram, vamos assim dizer, acompanhar o processo. Deus, ele na sua infinita bondade, porque Deus ele é infinitamente bom e cuidadoso, ele, junto com outros benfeitores espirituais de grande ordem e envergadura, pensou-se aonde vamos colocar esses filhos que não querem acompanhar a esse progresso. Então foi feita uma reunião no qual Jesus também participou naquela época e foi feito para que assim criasse o planeta Terra. Por isso que Jesus ele está desde o início da formação do planeta e nos acompanhou e depois teve a sua misericórdia de descer até a nós, para que assim também aqui ele se fizesse, o verbo se fizesse carne e fosse para cada um de nós um modelo de direcionamento. Então esses irmãos que não tinham para onde ir, não somente dos exilados de Capela, mas também de algumas outras ordens que ali não estavam acompanhando o progresso, vieram para o planeta. Muitos habitaram várias regiões ou áreas aqui desse planeta. Muitos foram para o Egito, para a Ásia, né? E cá com eles trouxeram muitas das informações, inclusive tecnológicas e intelectuais, que também deram um impulso, vamos assim dizer, uma ajuda para o nosso planeta, para que assim se desenvolvesse. Então, olha como a harmonia de Deus ela acontece. Mesmo esses irmãos não sabendo das suas objetividades ou qualidades, porque é assim que Deus ele nos trata, mesmo sendo nós imperfeitos, Deus, ele sendo Pai, ele não nos vê imperfeitos. Ele nos vê como filhos. Tanto que por mais que tentemos seguir o caminho do desvio, que eu não gosto muito de usar essa palavra dogmática de pecado, mas pecado no grego chama-se desvio. Por mais que tentemos usar os desvios, porque ainda somos teimosos, achamos ainda que possamos conseguir por si só caminharmos. E quando tentamos essa caminhada, o que vai vir a cada um de nós? Normalmente se vem a dor. Porque somos ainda pequenos, somos crianças. Então Deus, na sua generosidade, não nos vê como espíritos imperfeitos, nos vê como filhos dele. Nos ama, nos coloca benfeitores espirituais, os quais eu falei inicialmente, que nos acolhem. Tanto que quando aqui estamos, hoje, nessa reunião doutrinária aqui, nessa palestra, nessa reflexão, como assim quiserem entenderem, há uma movimentação, há uma alegria imensa, porque cada um daqueles que rodam para nós, mesmo nós não sabendo, está dizendo: Andréia, você veio hoje aqui, Cledemilson, você veio hoje aqui, e todos os que estão aqui presentes. Porque cada um desses que já entenderam que jamais deixará de ter a oportunidade para quem quer que seja, mesmo aqueles que ainda estão, vamos assim dizer, nos seus próprios caminhos ou buscam os seus próprios caminhos, eles não deixam de ser auxiliados e nem tampouco são abandonados.
Essa aqui, né? E aqui colocou: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas deixando em sua consciência que teriam necessidade de evoluir. Deus, ele não dá privilégio para nenhum dos seus filhos. Para Deus, todos somos igualmente perfeitos. Perfeitos no sentido do amor. Então, mesmo quando nós queremos praticar o mal, sabemos que esse mal, o qual estamos praticando, a gente tem a consciência. Temos sim o livre-arbítrio, mas na nossa consciência ali está cristalizada que aquele mal ali é existente. Porque por mais que tentemos fazer por si só também, de utilizarmos o livre-arbítrio, tem algo interessante. Deus, ele limitou esse livre-arbítrio a nós. Nós vamos até um certo limite da nossa utilização do livre-arbítrio. Por isso que, por mais que tentemos agir ou ficarmos no mal, tem-se um limite. No capítulo 776 a 785 dos Livros dos Espíritos, nos quais fala-se das leis divinas, porque o que rege cada um de nós é a lei divina, que é imutável e irrevogável. Fala-se que o progresso não se refere somente no sentido material, já que a humanidade, de forma coletiva, ou mesmo a sociedade também, ela precisaria passar por transformações, desde a ciência, tecnologia e também intelectualmente, para que assim o espírito tivesse que acompanhá-lo e crescer moralmente e espiritualmente. Quando nós fazemos essa colocação que o livro do Espírito fala aqui, a gente pode recordar que dentro da doutrina espírita existe 3 pilares, que chama-se a primeira revelação, a segunda e a terceira. A primeira revelação foi na época de Moisés, foi quando Moisés veio até a nós, e ali através de Deus, conhecendo aquele povo que ali estavam se meio que perdidos dentro da sua ignorância e dentro ainda intelectualmente primitivos, Deus precisou se utilizar de Moisés para que ali se fizesse os 10 mandamentos. Por quê? Porque aquele povo, seja muito bem-vindo, aquele povo, ele precisava, de uma certa forma, ter um direcionamento. E esse é um dos primeiros pilares. Passou-se 1500 anos, a segunda revelação veio-se Jesus. Deus, já sabendo que aquele povo já estava um pouco mais evoluído, que também entra-se dentro desse processo, né, da tecnologia, da ciência e da intelectualidade, já se viu que Jesus, ele já podia se expandir um pouco mais o conhecimento. Foi quando Jesus, ele veio e trouxe para nós, desde os fenômenos que ali se entendiam, e hoje, através do Espiritismo, nós sabemos que não são milagres, mas sim são fenômenos físicos, os quais todos nós temos essa capacidade, né? Tanto que hoje se faz o quê? Muito daquilo que Jesus fazia, tanto que ele próprio disse para cada um de nós, que nós poderíamos fazer muito mais que ele. Então Jesus, ele já começou a mostrar para aquele povo que já tinha um pouco mais de desenvolvimento, aquela sociedade estava muito mais evoluída do que na época de Moisés. Jesus começou-se a fazer os fenômenos mediúnicos, a ter as curas. Começou-se a, por que se fala a Bíblia, a expulsar demônios, e hoje nós entendemos com uma outra nomenclatura. Entendemos que eram pessoas que estavam em processos obsessivos, e Jesus ali, se utilizando-se do poder que ele tinha, ele assim fazia esses processos, que também hoje nós fazemos dentro de uma casa espírita, né?
Quem trabalha na mesa mediúnica se sabe que hoje temos essa condição de fazer o tratamento de desobsessão. E Jesus naquela época já fazia. E também Jesus começou-se a prática da cura, né? De utilizar-se dos fenômenos os quais Jesus, pelo fato de ser perfeito e ter-se, como eu disse antes, feito todo o processo do planeta Terra e conhecendo-se também a nossa natureza, ele começou-se a utilizar da sua condição e curou-se leprosos, né? Fez cura-se de cegos, ou seja, ele tinha todo um entendimento de manipulação. E aí eu pergunto a vocês, será que daqui mais para frente nós também não teremos essa mesma capacidade a qual Jesus teve há 2000 anos de manipular a matéria e também se fazesse essas benfeitorias? Vocês acham que poderemos daqui mais um tempo fazer isso? Alguém pode dizer? Responder? Se Deus permitisse. Se Deus disse, Jesus disse, se nós somos capazes de fazer isso, e a gente vê desse processo hoje, e esses esclarecimentos que a doutrina faz, com certeza daqui a mais algum milênio, mais um pouco, também nós faremos isso. Porque nós hoje já entendemos que somos feitos de átomos. E esses átomos, sendo de maneira correta e manipulada, Jesus fazia-se, supostamente o que se entendia naquela época, esses milagres. Então, Jesus, nesse segundo pilar, que é a segunda revelação, disse que nós não estaríamos ou ficaríamos desamparados, que viria seu Espírito Consolador. Alguns ainda questionam. Eu, porém, tenho a minha convicção que esse Espírito Consolador é o Espiritismo. Por quê? Porque Jesus, naquela época, começou a se falar também da espiritualidade. Jesus, ele começou-se também a mostrar, quando ele está no Monte Tabor, que aparece Elias e Moisés, quem assim leu a Bíblia, aquilo ali se chama-se transfiguração. O que é a transfiguração? Na verdade, tinha-se alguns médiuns ali que estavam naquelas reuniões, provavelmente alguns dos seus discípulos tinham essas faculdades mediúnicas, ou eram médiuns de curas, que doaram para Jesus ectoplasma, que todos nós temos, e ali se fez presente, através dessa doação de ectoplasma, fez-se presente Jesus, fez-se presente Elias, que tinha vindo há 600 anos, e Moisés há 1500 anos. E essa doação de ectoplasma, hoje nós entendemos, a ciência ela já está muito consciente, né, das questões da energia, dos passes magnéticos. Então, esses, provavelmente, discípulos que estavam ali tinham essa mediunidade. Então, como é que se acontece isso? Só para vocês entenderem. Para se fazer esse efeito da ectoplasmia, aqueles médios de efeito físico, eles são colocados ao sono e é liberado a melatonina. E ali tem-se o excesso, aonde Jesus, sabendo, né, toda essa composição ali, fez-se que ele conseguisse transfigurar tanto Elias quanto também Moisés. E aí, voltando propriamente à questão do assunto, cada indivíduo busca seus próprios recursos, sua jornada única e individual. Traz consigo lutas internas e psíquicas, muitas inclusive vindas de encarnações pretéritas, deixadas registradas em seu perispírito. O nosso perispírito é como se fosse, vamos dizer assim, uma caixinha onde se fica tudo registrado dentro. Então, quando a gente está numa encarnação presente, que a gente fala assim muito da lei da ação e reação,
que mesmo que nesse exato momento ou nessa encarnação presente a gente não vá desdobrar para que seja feito o resgate, mais adiante tudo que nós fazemos de ruim vai precisar ser aparado. E tudo isso fica registrado no nosso perispírito, com meio de lembrá-lo de uma maneira ou outra, um dia terão que ser ajustados. Esqueci. Progresso que é lei natural e inevitável, ou seja, por mais que nós tentemos ir pelos nossos desvios ou caminhos próprios, o progresso é inevitável. Fomos criados para sermos perfeitos. Cada espírito traz cada espírito situações, teve um erro no ortográfico, que farão pará-los do ponto que se encontram, seja, guerras, crises sociais, inclinações ou vícios. Por quê? Não sei se vocês estão acompanhando, acredito que todos estejam, essa guerra, esse genocídio que está acontecendo, Hoje, pela parte da manhã, eu até evito muito estar vendo, porque eu me sensibilizo muito. Principalmente quando eu vejo idoso, criança, de modo geral todos, mas criança, assim, idoso. E aí, estamos vendo uma guerra onde não está se fazendo nada, A ONU não está intervendo, os outros países, principalmente, estão com os olhos fechados. E você está vendo tanta atrocidade. E aí, dentro dessa leitura, eu vi uma médica falando que ela fez um parto cesáreo de uma mulher que estava decapitada. Olha, que coisa! Eu pensei, Senhor, estamos ao cego que nós estamos. Não precisamos mais viver numa barbárie dessa. Temos tanto conhecimentos, Estamos tão desenvolvidos. E aí isso me chocou profundamente. De uma médica fazendo um relato tão triste. E simplesmente as pessoas estão de braços cruzados, não fazendo nada. E aí, como vem essa dor e sofrimento, seja das guerras, porque isso me fez repensar. Quando eu vejo algo, ou eu vejo alguém que esteja passando por uma dor, mesmo que ela não seja a minha, eu repenso. De que maneira eu posso ajudar? Eu sei que, apesar de estar distante, a minha ajuda foi a prece. A oração é algo poderosíssimo. Até para poder que essa prece ela fosse se levada para, quem sabe, as pessoas se despertarem e auxiliar aquele país. E também assim, não muito distante, mas aqui também, como o irmão colocou, e da outra vez eu tive, da questão de fazermos a caridade. Porque a dor, a gente precisa entender que a dor, às vezes, que nos faz modificar, não é somente a nossa própria dor e nem o nosso próprio sofrimento. Porque a gente precisa aprender a ter compaixão com o outro. A sentir, não necessariamente a mesma dor, porque seria impossível, porque a gente não tem como dimensionar a dor do outro. Mas você se compadecer e tentar auxiliar alguém que em um momento está em vulnerabilidade, você também cresce. Tanto que a casa aqui, eu sei que faz um projeto, a qual se faz a sopa todas as quartas-feiras. É um projeto lindíssimo, onde se atende pessoas em vulnerabilidade. Não é interessante também nós acolhermos, ajudar dentro do possível? Às vezes as pessoas acham que para ajudar alguém tem que ter-se uma quantidade grande de recursos financeiros. Não precisa. Até a própria sua doação de fazer ou cortar uma verdura ou de vir aqui ajudar, também você aprende e você cresce, porque você está vendo a dor do outro.
Só para dar um exemplo, eu falei mais cedo quando eu entrei aqui, que eu estou com um problema de arritmia. Eu tenho diabetes. E aí eu pedi muito a Deus para poder estar bem, para cumprir hoje, porque eu gosto muito de falar de Jesus. Eu posso viver sem qualquer coisa, menos sem o meu Deus. E aí eu falei para o meu irmão que hoje de manhã eu passei mal. Eu fui no mercado e eu tive uma hipoglicemia. Comecei quase que eu caí durinha no meio da rua. Aí eu entrei no primeiro mercado para comprar um paçoca, que é raro. Aí a menina que estava no carro falou: você está se sentindo bem? Senão eu tive uma hipoglicemia. Nisso tinha uma senhora na frente, acredite em Deus. Ela, em vez de adiantar, ou falar, você pode passar, ela catimbou ali, para poder, tipo assim, eu tô aqui, ela que espera. Aí eu pensei, meu Deus, como o mundo tá? E ela veio, eu passando, eu estava lá, e a outra pessoa, você quer sentar? Então assim, gente, nós somos pessoas que precisamos entender até empatia pelo outro. Você sabe por que Deus criou todos nós e fala-se muito do que é a caridade? Porque Deus, ele espera que nós nos ajudemos mutuamente. Por isso que quando fala da dor e sofrimento, não quer dizer que seja somente seu. Você observar o outro, o sofrimento do outro. Ela poderia ter dito, não, adiante aí, uma paçoca de 70 centavos. Eu fiquei quase 20 minutos esperando. E ela lá, tipo assim, você vai ter que esperar. Aí eu pensei comigo, nossa, eu não tenho empatia, né? Infelizmente. Então, quando vem a dor e o sofrimento, elas nos forçam também a refletir, como eu me refleti em relação àquela senhora lá. O que eu estou fazendo do meu bom uso do meu livre-arbítrio? Como eu tinha dito, só reforçando mais um pouquinho atrás. Temos sim o livre-arbítrio, mas Deus, ele nos limita, porque ele conhece os filhos os quais ele criou. E aí eu posso fazer a seguinte pergunta: o que está predominando em mim? Será o orgulho? Vaidade? Arrogância? Mágoa? Ódio? Vingança? Porque seria interessante, ou é sim interessante a gente começar também a fazer essa prática. Será o que está mais habitando em mim? A caridade, a vaidade, o orgulho, o ódio, a fraternidade? Porque quando a gente começa a trabalhar isso e fazer essa pergunta, lembra que eu disse lá no início que nós temos a consciência? Todos nós temos a consciência. Por mais que fomos criados ignorantes, simples e ignorantes, mas Deus, ele deixou registrado em nós esse sentido de que, se fizermos o bem, saberemos, e o mal também saberemos. Se essas vicissitudes estiverem caminhando junto, provavelmente estará em declínio moral, que te levará a passar por situações difíceis, sejam elas aqui nesse plano físico ou na erraticidade. O que nós fazemos aqui nesse plano físico vai ter uma grande força quando nós desencarnarmos. Mas uma grande força, um grande peso. Não adianta acharmos que quando nós desencarnarmos, mesmo nós estando aqui, frequentando uma reunião, mas nós não modificarmos as nossas condições, né? As nossas vicissitudes, o que se perder vai ser apenas a matéria, porque seremos nós mesmos lá, sem a matéria. E não adianta achar que quando desencarnar você vai ser bonzinho, rapidamente você vai ter uma ascensão, de maneira nenhuma. Se você não se reformular aqui, os seus pensamentos, as suas ações, pelo contrário, pelo fato de nós não termos mais a matéria e lá na erraticidade não existe mentira. Olha que coisa difícil, aqui a gente pode mentir, lá a gente não pode, infelizmente. Lá só existe uma única coisa, que é a verdade. E aí tudo que aquilo que nós fazemos aqui, lá na
espiritualidade, ela vai estar altamente esclarecida. Não vai ter como nós omitirmos ou simplesmente mentirmos. Mentimos. Já sabendo que sendo criados espíritos, né, com uma matéria densa, primitiva, com uma cognitividade que ao longo dos milênios, porque hoje para nós chegarmos aqui houve-se essa evolução cognitiva, como eu falei lá na primeira e segunda revelação, fomos evoluindo gradualmente, porque esse é o objetivo, né? A essa evolução. Tanto que eu falei um pouquinho mais atrás, se daqui a 1 milênio ou 2, nós poderíamos fazer aquilo que Jesus fez, fazer a manipulação e ali curar o cego. Por quê? Provavelmente também se vai estar na Terra espíritos também mais evoluídos. Não seremos nós mesmos também? Porque se a finalidade nossa é de progresso e nós utilizamos da reencarnação, seremos nós daqui mais à frente reencarnados com uma consciência e uma cognitividade mais evoluída. Então faremos também. Apesar de sermos criados para sermos luz, a sombra ela também se faz presente em nós. Abusamos do direito que nos foi concedido. Quando eu falo isso, que nós abusamos, que nós utilizamos desse livre-arbítrio e falamos dessa sombra, essa sombra qual que eu falo aqui, alguém poderia dizer do que eu estou assim tentando falar? O que seria essa sombra em nós? Na verdade, essa sombra ela nada mais é do que nós mesmo que ainda não conseguimos descobrir a luz que existe, que já é existente, né? Que já se existe em nós. São as nossas inclinações, que ainda é tão pertinente. Então, quando essa sombra ela é muito pertinente em nós, esses vícios, os quais temos que combater, e esse combater, ele se vem através do que Allan Kardec fala o tempo todo dentro da sua codificação, só vem-se através do autoconhecimento, através dos estudos que vai levar-nos a um desenvolvimento maior intelectual. Infelizmente, a utilizamos para combater desvios. Nos apegamos a essa matéria temporária, como eu falei, acabando dando valor ao dinheiro, ao reconhecimento ou à validação de outros espíritos, que assim como cada ser habitavam nesse planeta. Ou seja, às vezes nós deixamos que o outro ainda interfira muito naquilo do qual a gente deseja ou aonde deseja chegar. A gente espera muito da validação do outro. E aí quando a gente percebe aqui, são espíritos, tanto quanto nós, que está em progresso. Então por que a gente precisa se esperar tanto da validação do outro? Sigamos o nosso caminho. Tanto que o progresso, ele é individual, né? Então, muitas vezes, aquele que tanto critica, ainda é um espírito de uma condição, muitas vezes, menos elevada que a sua. E aí ficamos meio que nessa guerra de ego, né? De achar que ele sabe menos ou sabe mais. E isso acontece com muita frequência, principalmente quando a gente frequenta uma casa espírita. Às vezes o que o outro fala acaba te trazendo desânimo. Você fica desanimado.
E aí, quando você parte para esse conhecimento, que você não precisa se validar de nada, que apenas você precisa seguir o seu fluxo e fazer a sua parte e seguir a esse Cristo que eu tanto falo, né? E tento vivenciar. E aí, quando a gente fala da validação, aí é que estão nas suas lutas, né? Essas pessoas que tanto às vezes criticam, estão nas suas lutas íntimas, de suas inclinações, deixando-nos muitas vezes enveredar por essa mesma sintonia. Se nós somos seres que estamos constantemente em troca energética, somos seres que vivemos uma experiência corpórea, mas somos seres também incorpóreos. Ou seja, temos uma vida e uma humanidade aqui e também tem o outro lado. E isso que se define muito com questões de sintonias e pensamentos. Se nós conseguimos entender isso e deixar que essas sintonias ou vibrações não nos atinjam e conseguimos manter uma boa vibração, o que vai ser atraído ao nosso campo energético magnético? Espíritos de uma condição melhor. Também o contrário se faz. Se conseguimos abaixar e deixar que as nossas inclinações, os nossos vícios, tanto que nós vemos muito dentro da casa, processos obsessivos, né? Por quê? Porque se deixou-se abaixar muito a condição vibracional. Porque nós somos 24 horas nessa constância e nessa troca, pelo fato, como eu falei, de sermos seres corpóreos e incorpóreos. Por isso o autoconhecimento e o desenvolvimento intelectual se é tão necessário. Kardec, o tempo todo em suas colocações, nas suas obras, diz-nos que precisamos instruí-los, pois cada conhecimento leva o indivíduo a se conhecer e buscar melhores companhias espirituais, sejam elas encarnadas e desencarnadas. Então, quando nós começamos a estudar e a entender que o outro pode te influenciar de maneira ruim, a maneira correta na qual devemos agir é de nos afastarmos, seja encarnados e desencarnados. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, ele fala: o verdadeiro progresso não está em conquistar o mundo, mas a conquista em si mesmo. A busca em saber, naquela pergunta que eu falei lá no início, o que eu ando pensando ou praticando? Será que eu ando sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa vaidosa, rancorosa? Então, Emmanuel está dizendo muito sobre isso, né? Porque quando a gente começa a entender e a modificar também, vamos gradualmente conquistando a nós mesmos. Porque ninguém se acende de uma hora para outra. Hoje já estamos aqui dando passo, já estamos buscando esclarecimento, mas isso não quer dizer que, quando formos para a espiritualidade, isso não vai ser uma ascensão, né? Como há um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha somente. E ela disse assim: eu vou para alguma colônia. Eu disse: não, nós vamos para um Umbral, com certeza. Porque estamos longe, para que a gente ficar se iludindo? Acho que a gente não está ainda, a gente não precisa também estar nessa ilusão de achar que vai, né? Se nós vivemos por processos reencarnatórios, é algo que é trabalhado de encarnação para encarnação, né? Você precisa estar numa condição muito evoluída, como a gente tem vários exemplos aí, Chico, Divaldo e muitos outros, que realmente eles já vieram com essa condição moral um pouco mais elevada, na qual se vai para uma condição melhor. Mas não quer dizer que estamos aqui nós, hoje, eu fazendo uma reflexão, ou fazendo uma sopa, ou trabalhando, ou ajudando, nós estamos dando sim pequenos passos para o progresso. Mas também isso também nos leva a refletir que,
Se nós estamos lidando a pequenos passos, e eu disse, nós somos o que nós pensamos, mesmo cá nós indo lá para o umbral, se já tivermos em nossos pensamentos o conhecimento, vai ser muito mais fácil o acolhimento. Nós não precisaremos passar tanto tempo, né, lá. Por quê? Porque o conhecimento também lá vai nos auxiliar nesse sentido também de sermos acolhidos. Tanto o progresso quanto a estagnação é algo que está imbuído em todos os espíritos. Mas quando entendemos que nos melhorando, aperfeiçoando, através do amor, o perdão, a indulgência, a caridade, isso facilitará nosso progresso moral e menos sofrimento teremos. A vida mesmo diante das aflições terá significados que é apenas temporário. Essa dor. E resignificarmos será uma escolha sábia a escolher. Ou seja, quando a gente começa a compreender que se a gente for para um desvio, vai causar dor. Mas quando compreendemos que se nós começarmos a praticar o amor, a indulgência, o perdão, isso vai facilitar o nosso progresso. Menos dor nós vamos ter. Isso entra naquilo que eu falei, na questão da compaixão, da empatia. Se nós nos verificarmos mais no sentido de orarmos, né, de termos a prece, de fazer a caridade. A caridade não precisa de muita coisa, de muitas questões de você ter uma quantidade significativa de dinheiro. Caridade também é você acolher, é você entender a dor do outro. Isso também é um passo para o seu progresso. Aí eu coloquei aqui, progresso moral, valores, virtudes, que é sentimentos com a consciência, né? Novamente, no amor, na bondade, no altruísmo, na fraternidade, respeitar as leis divinas. Não adianta ter conhecimento delas ou inteligência e não praticá-las. Quando fala isso aqui, tem pessoas que falam assim, eu tenho X anos na casa espírita. Aí fala, você já leu o livro? Já. Leu o livro, faz isso, né? Mas adianta você ter tanta inteligência e você não praticar? Não adianta. Não adianta você ter X tempo na casa espírita se você não se reformular. Porque já diz, né? A fé sem obra, ela é morta. Então é necessário que mesmo que você tenha as leituras, que você leia, que você, né, trabalhe dentro da casa, mas também se você não se reformular, se você ainda continuar com pensamentos ou vibrações que não condiz com as leis divinas, o progresso também vai ser um pouco mais complicado. André Luiz diz, a inteligência é como a luz elétrica, pode iluminar e aquecer, mas também pode ferir e destruir. Só o progresso moral garante que ela seja usada para o bem. Estagnação é quando a alma resiste às leis de Deus e se prende a valores inferiores, como orgulho e egoísmo, não aceita aprender e nem a servir, fixando nele mesmo. Apego excessivo à matéria, ambição, sensualismo, vícios, ou seja, o espírito se esquece sua natureza imortal, somos imortais, e vive apenas naquilo que eu falei, na felicidade temporária, no imediatismo, de acharmos que a vida só se resume a essa aqui. Inércia moral, quando não pratica o bem, ou quando não pratica o mal, mas nem o bem, não se esforça em melhorar sentimentos, ideias ou ações. Porque tem pessoas que falam também assim, eu nunca matei, nunca cometi nada, nunca fiz nada, então eu sou uma pessoa boa. Será que é mesmo?
se não faz uma caridade, se não ajuda ninguém, se não acolhe ninguém, ele está inerte. E nós não nascemos ou fomos criados para ficar também na inércia. A gente precisa fazer a prática também, né? Sair dessa estagnação, dessa inércia, para fazer a caridade, fazer o bem. Já existe também os espíritos rebeldes. São aqueles espíritos que são revoltados, que não aceitam as provas e expiações. Acham injusto o que lhe acontece, fechando-se no ressentimento e não aprendendo com a dor. Vemos muito isso nas mediúnicas, né? Muito mesmo. Espíritos que acham, entram no estado de vitimismo. Acha que ele não errou, que o outro que o feriu. E também vemos isso aqui também. Às vezes a gente lida com algumas pessoas que nos feriu, que cometeu injúrias ou falou algo que nos magoou, mas ele se posiciona como se ele não tivesse feito errado e entra nessa sintonia aí do vitimismo, que é terrível quando você não reconhece que você errou. Que eu falei novamente, eu gosto sempre às vezes de reafirmar o que é que nós estamos pensando, como é que nós estamos agindo. Será que aquela pessoa hoje a qual eu acho que ela não está agindo da maneira que deveria ser, não foi eu que cometi alguma coisa que fez com que ela agisse daquela maneira? Porque a gente também tem que aprender a ter a humildade de compreender que também somos falhos e erramos. E muitas vezes essa prática da humildade, digo para vocês, não é fácil, mas porém não é impossível. Mesmo que às vezes, quando você erra e o perdão ela não vem de imediato, mas só o fato também de você se desculpar, porque tudo é questão de prática. Mesmo que você veja que a outra a qual você feriu, mas você ainda se sente magoado, mas você se desculpar já é um passo para que ali mais à frente você aprenda a conceder o perdão. Já tem uns que têm ignorância voluntária. Não é falta de conhecimento intelectual, mas não tem vontade. Eu estava até conversando com a igreja com o Edenilson. Não tem vontade de aprender, não se esforça a se melhorar. Pode até ter cultura e ciência também. Às vezes é uma pessoa intelectualizada, mas não busca, um outro erro ortográfico ali, mas não busca a lei moral. Por quê? Nessa ignorância voluntária, ela tem duas nuances aí. Tem pessoas que estão dentro da casa e ela não busca ler, por exemplo. Às vezes tem pessoas que gostam muito da leitura, muito de romance. Romance é bom, mas tem outras obras que você tem necessidade de ler. Porque o romance ele fica muito dentro de uma superficialidade. Então tem obras, o qual a doutrina ela nos deixa, que é de grande importância. Tem um livro qual agora eu estou lendo, que é muito bom, eu indico para vocês, que é Ação e Reação, que é onde André Luiz ele vai para um local, lá numa cidade umbralina, ele vai com Hilário. E lá esse local é um tipo um reformatório. Lá existe todos os tipos de resgates desse reformatório. Tanto que o livro fala sobre ação e reação. Então são vários casos de espíritos que estão ali, naquela situação, muitos porque estão apegados à questão ainda da matéria. Inclusive são fatos que André Luiz ele vai narrando. Aí dentro desse livro lá, que é bem interessante, que fala muito sobre essas cidades umbralinas, que muitas pessoas ainda
meio que distorcem as coisas sobre a questão do umbral, né? Fala que assim, a umbral é um local onde você não cometeu ou não cumpriu as leis divinas, e tem as colônias. Não, existe uma organização e existe várias cidades umbralinas. Existem inclusive cidades umbralinas aonde pessoas já têm um pouco de conhecimento e aonde os benfeitores vão até lá para que esses espíritos que ali já chegaram a uma determinada consciência possam ser resgatados. São cidades organizadas mesmo, tipo aqui nesse nosso plano físico. Então não fica só resumindo as organizações, pensa que a umbral, só aquela cidadezinha ali, ou um local só, não. Há várias, desde as mais leves, onde essas pessoas já têm essa consciência, a partes mais densas mesmo, onde até esses benfeitores, para poder ir a esses locais, tem que se haver uma preparação muito grande, inclusive energética. Deixa eu adiantar. Consequência da estagnação: o espírito não progride, fica parado até que a dor, as provas e a própria insatisfação o impulsionam. Aí tem um caso que eu vou falar rapidinho, porque já está no horário. Existia na espiritualidade um espírito que ele não queria reencarnar de maneira nenhuma, porque para ele ali estava bom. Todo dia ele levantava, ele ficava no banquinho, ficava vendo os pássaros, as plantas, tinha as sopas fluídicas dele, ele não queria de maneira nenhuma vir para cá para a Terra. Porque aqui a gente tem provas, expiações, dores, sofrimento. E nisso se passou-se 400 anos. E por mais que viesse, os benfeitores explicassem que ele tinha que ter a necessidade de reencarnar, ele se opunha de todas as formas. Até que nesses 400 anos dos quais ele estava ali na espiritualidade, ele conheceu um espírito reencarnado e acabou-se apaixonando por esse espírito. E aí o que aconteceu? Esse espírito, ela tinha muito mais consciência. Passou-se um tempo, ela avisou a esse espírito que era tão resistente à encarnação, que ela iria reencarnar. Ou seja, o próprio movimento que Deus faz com sua perfeição levou a esse espírito que não queria reencarnar de maneira nenhuma, e por amor a esse espírito que vinha para a Terra, ele assim fez e reencarnou. Ou seja, por mais que eu falei para vocês, que a gente utilize do livre-arbítrio, há-se um movimento maior para que as coisas venham e aconteçam. E ele reencarnou. Como retornar ao progresso? Desenvolver a humildade, a caridade, aceitar as provas como lições, buscar se melhorar um pouco a cada dia através de palavras, atitudes e pensamentos. Emmanuel diz: o espírito ele nunca se perde diante da oportunidade de crescer. Mesmo na estagnação, a vida cria circunstâncias. Como eu disse, há uma movimentação que mais cedo ou tarde fará progredir. Exemplos de espíritos estagnados: espíritos avarentos, suicidas, revoltados, muito materialistas, presos no orgulho e no egoísmo. Já espíritos em progresso são os humildes, servidores, resignados, que trabalham no bem, mesmo que simples e sem destaque no mundo. Ou seja, para você fazer uma caridade, você não precisa de destaque. Se você for na rua e encontrar alguém que está passando fome e ali você doar uma quentinha ou algo, seja qual for o alimento, você já fez uma caridade, você já foi solidário. Você já teve uma empatia. E tem algo interessante quando acontece. Quando nós fazemos um bem a alguém, o maior beneficiário somos nós. Porque o bem que nós acendemos no outro vai ser maior aceso em nós. A luz, ela vai se tornar cada vez maior em nós. Progresso e estagnação. Espírito estagnado, orgulho, egoísmo, revolta, apego à matéria. Quando você já vai para o progresso, a humildade, a resignação, a fé e o desejo de servir.
No livro Céu e Inferno, o homem avarento, ele sofre após a morte porque ele achou injusto que aquilo que ele arrecadou ao longo do tempo ficou para a família. Só que com o tempo, com a modificação moral, ele entendeu que o que ele deixou para cá, do fruto do trabalho do suor, trouxe paz e deixou a família de uma maneira, mais confortável. Livro Memória de um Suicida. Revoltado, preso ao remorso, sem aceitar ajuda. Que é o que acontece muito quando esses espíritos que são suicidas, eles ficam muito revoltados. E aí quando eles entendem que essa revolta, que essa falta de perdão, isso só deixa ele estagnado e com dificuldade que os benfeitores ou amigos espirituais o acolham, ele modificando-se lá na espiritualidade, porque a gente evolui aqui e lá, ele se arrepende, aonde vai ser aceito um tratamento espiritual e ali ele vai iniciar uma nova jornada. Consequências da estagnação: sofrimento prolongado, sensação de vazio, atraso no aprendizado. Consequências do progresso: paz de consciência, alegria interior, avanço rápido no plano espiritual. Lei da divina envolvida, como eu disse, há um movimento. Por mais que a gente queira ficar estagnado, há um movimento. Na estagnação, resistência retarda, mas não vai impedir a evolução. No progresso, aproveitamento consciente e acelera a ascensão. Deu para entender sobre o progresso e estagnação? Então, o que nós devemos tirar disso daqui? Que a nossa vida ela não é aqui. Estamos apenas em uma jornada temporária. Que comecemos a praticar. Primeiro em nós. Porque não adianta a gente querer fazer o outro aquilo que ainda não é existente em nós. É conhecer as nossas falhas, ter a humildade de entender e tentar nos reformularmos, começar a praticar também o nosso amor, o nosso auto-perdão, entender que muitas vezes haverá-se quedas, porque estamos indo a pequenos passos. Por isso que se tem os processos de reencarnação. É pegarmos, falar de uma maneira mais simples, leve com nós mesmos. Se hoje não foi um dia não muito bom, o qual a gente não praticou aquilo que se é esperado de nós, das leis divinas, pedir também perdão a Deus, pedir aos nossos benfeitores que no outro dia seja diferente, que façamos diferente, porque a gente precisa ter que constância, mesmo que falhemos hoje, amanhã, através da consciência que o Espiritismo nos dá, é termos a consciência que sempre haverá uma chance de um recomeço, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que possamos nos recomeçarmos quantas vezes assim se for necessário. Eu faço a prece? Por favor. Então, nesse exato momento, possamos fechar os nossos olhos para assim conectarmos com essa espiritualidade que nesse exato momento nos envolve. E dizer a cada um dos irmãos aqui presentes que nos acompanham, sejam eles irmãos ainda que estejam em desajustes e que não entenderam que a Andréia de agora é uma Andréia diferente de uma encarnação passada. Se por algum motivo fiz algo que lhe acometi desajustes, perdoa-me. E aos irmãos que aqui vieram em caravanas, também que não tiveram a oportunidade de se melhorarem, que possam dar-lhes
a oportunidade em seus corações e principalmente de saber que temos um Pai extremamente generoso, que nos acolhe e que nos ama. Temos amigos espirituais que estão aí o tempo todo com suas mãos estendidas, dizendo: para que tanto sofrimento e tanta dor? Siga-nos. Não precisa mais tanto sofrimento. E principalmente entender que temos um Jesus, esse mesmo Jesus, que veio a nós com sua bondade infinita e um dia disse que esse reino, o qual a cada um de nós é esperado, é um reino onde só haverá paz, amor, não mais haverá sofrimento, e ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que possamos seguir como um exemplo e assim seguir também o seu Evangelho e praticar. Que a paz de Jesus envolva a cada um de nós e que possamos, através das reflexões que foram ditas hoje, voltarmos muito mais, voltarmos para as nossas casas muito mais em paz do que aqui chegamos. Que assim seja, Jesus. Muita gratidão.